Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Nós vamos falar sobre o tema do Evangelho, a afabilidade e a doçura. O que é isso, né? O que é afabilidade e doçura? Até o nome doce deve ser uma coisa muito boa mesmo, porque doçura, né? Meiguice, pessoa amável, afável. Então, são atitudes onde a criatura mostra essa calma, esse sentimento que a gente fala afável, né? Que representa ou se exterioriza por uma benevolência, por uma bondade com as outras pessoas. E aí Kardec fala que consiste, inclusive, no amor ao próximo. Porque a pessoa afável, ela tem que não só exteriorizar isso, mas também ela precisa ter no coração essa delicadeza, essa afabilidade. Então, atitudes de benevolência, delicadeza, cortesia, amabilidade e amor ao próximo. Isso é que é afabilidade e doçura. E esse sentimento de amor, ele deve vir do coração. Por isso que Kardec colocou isso no Evangelho, né? Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, como falou ali no Evangelho. Existem pessoas que têm o traquejo social, são pessoas que têm o verniz social e, na verdade, são pessoas nervosas, agressivas, mas quando estão na sociedade ou no convívio com outras pessoas, elas sabem se controlar bem. Então, ele fala assim, não vamos confiar nas aparências, porque a educação, um bom traquejo social, pode dar o verniz dessa qualidade. Mas que, na verdade, o que a gente tem que entender que a pessoa afável, que a pessoa, vamos dizer, amável, ela é a todo momento, seja na intimidade, seja na família, seja com as outras pessoas. Então, em todo momento, ela é uma pessoa calma, ela é uma pessoa serena, ela é uma pessoa que expressa esse sentimento. Então, normalmente, toda pessoa que não é assim, cedo ou tarde ela é desmascarada. Acontece uma situação de imprevisto, ela estoura, ela põe para fora, né, aquele lobo feroz que ela possui. E o mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios, mas muitas vezes o veneno no coração. Olham os outros vendo apenas os defeitos. Elas são doces desde que ninguém a moleste. Eu já ouvi uma pessoa falar assim, nossa, mas fulano é tão bom, só que não brinca com ele não. Então não é bom nada, gente. Por quê? Brincou e a pessoa estourou, então não é bom nada. É fácil ser bonzinho quando todo mundo é bonzinho com a gente, não é? Quando todo mundo concorda. Eu quero ver na hora da dificuldade, na hora que as coisas não vão bem, é que nós botamos esse lobo que carregamos dentro de nós para fora, né? Então, muitas pessoas falam no Evangelho, tem o doce na palavra, né? O brilho nas palavras, mas por trás carregam veneno. Não perdem oportunidade de, tesourar, ou que a gente fala de fazer maledicência, de falar mal, de ver os defeitos da pessoa. Então, nessa classe também estão aqueles homens que são, ainda bem que falou homens no Evangelho, né? Homens que são benignos na sociedade, mas dentro de casa são tiranos. Eles impõem as suas ideias e ele diz assim, né? Parece que para contornar o constrangimento que eles sofrem na sociedade, no trabalho e tudo, em casa eles descarregam tudo que não podem ser para se impor, para compensar, né, tudo isso, aquilo que se submetem lá fora. E eles, então, na sua vaidade, no seu orgulho, eles fazem dos seus subordinados, de empregados, de pessoas que estão sob sua dependência, a sua tirania. E aí lá diz assim no Evangelho, aqui eu mando e sou obedecido. E esquecem de acrescentar, eu sou detestado. Porque
porque ninguém gosta de pessoas assim, né? Então, também a pessoa que fala muita coisa bonita, então as suas palavras destilam leite e mel. E por trás são pessoas que falam mal, que fazem injúrias, etc, etc. Então, a pessoa que é amável verdadeiramente, ela jamais se desmente. É o mesmo lá fora, é o mesmo dentro de casa, é o mesmo em todas as situações. E toda a sua atitude é sempre desinteressada. Atitude do bem, atitude amável, é sempre sem nenhum interesse, sem nenhuma querer angariar alguma vantagem. Mas nós pensamos em colocar, a lição do Evangelho é isso, já fala muito, mas nós pegamos em Joana de Ângeles, ela coloca que a cortesia está, no Evangelho coloca que a cortesia está na mesma linha de raciocínio. Pessoa que é cortês, que é educada, mas dentro de casa, onde ela pode dominar, ela usa dessas atitudes desagradáveis, né? Então, vamos às causas, como diz Joana de Ângeles, às causas que levam a pessoa a não desenvolver esse sentimento de amabilidade, de calma, de doçura, né? A Joana de Ângeles fala assim, que as pessoas desenvolvem a raiva, o nervosismo, às vezes até a violência, né? A agressividade que a gente vê assim. Ela diz assim, segundo os estudos hoje da psique, o sistema nervoso ele é capaz de suportar grandes cargas emocionais. E quem não as tem? Todos nós, né? São as dificuldades, são as dores, os sofrimentos, as situações que nos trazem preocupação, as doenças, a situação financeira, etc, etc. O relacionamento, né? Então, o nosso sistema nervoso, ele está equipado para suportar. Então, Jesus falou, não serão colocados fardos pesados em ombros fracos. Nós sempre temos aquilo que somos capazes de suportar. Deus é misericordioso, sempre. Então, o que a Joana fala? Quando nós temos essas cargas emocionais, o nosso organismo as dilui através do nosso comportamento. Nós temos inúmeros recursos que vamos discorrer agora mesmo para liberar essa carga emocional que às vezes acontece com a gente. Então, o sistema nervoso está equipado para isso, né? Através das glândulas, de todo o laboratório glandular. Mas o espírito é que é o desencadeador das emoções. Quer dizer, eu sou nervosa, ou eu sou calma, ou eu sou estressada, é porque eu, espírito, sou assim. O meu organismo, corpo físico, reflete o que eu sou. Então, às vezes, fala assim, a carne é fraca, né? Eu não consigo sair desse vício. Não, é o espírito que é fraco. Porque a carne, ou o corpo, ela reflete o que o espírito é. Acontece que, às vezes, descargas emocionais sucessivas, ou muito graves, muito pesadas, perturbam e sobrecarregam o sistema nervoso. Então, quando a pessoa se vê nessa situação, ela não dá conta de diluir, de enfrentar, de ter a coragem bastante para suportar aquela situação. Então, ela joga para o inconsciente. Ela começa a ignorar e ela dá lugar às chamadas, como Joana de Ângeles fala, às fugas psicológicas. Então, ao invés de enfrentar o problema com naturalidade, com coragem, a criatura não tendo aceitação, então já começa com um vício seu. Ela não tem aceitação e ela produz um mecanismo escapista, quer dizer, ela pensa livrar da dificuldade ignorando, não falando sobre aquilo, não tocando no assunto, não gosta que fala, não pode falar sobre aquilo, não vai tratar daquela situação. Na verdade, a pessoa apenas adia a situação, porque ela começa a mascarar aquela situação desagradável. Então, explicando melhor, a mente bloqueia
automaticamente ações desagradáveis. Então, a pessoa, na verdade, ela faz uma transferência de responsabilidade. Então, eu coloquei lá, ó, mascara a situação. Transfere a responsabilidade. Então, eu tenho que enfrentar aquela situação, eu fujo, porque aí eu não preciso resolver. É como se eu bloqueasse a minha mente e deixasse para a hora que acontecer, né? É uma forma assim de transferência de responsabilidade. Numa criança, por exemplo, quando ela faz uma coisa errada e a gente vai corrigir, aperta, vamos dizer assim, a criança, muitas vezes, por causa da sua criatividade ou até imaginação, fantasia, ela mente. Ela mente para se livrar daquela situação. Então, o que acontece? Se a criança for orientada adequadamente, se ela for, vamos dizer, educada para enfrentar as próprias situações, para ela sofrer ou compreender as consequências dos seus atos, entendendo que ela está acolhida, por exemplo, por aquele adulto, pelo pai, pela mãe, que vai orientá-la, não vai orientar adequadamente, né? Não vai escorraçá-la, não vai maltratar. Diante daquela situação, a criança vai se libertar desse vício. Agora, o contrário, uma educação errada. Então, se você castiga a criança a ponto dela ficar temerosa, que ela diz assim, né? Se você, assim, no caso da criança, castiga o mentiroso sem conduzi-lo a uma orientação adequada, ela vai alimentar, vamos dizer, ou manter essa prática da mentira. Porque aí ela fica com medo. E aí ela continua mentindo e pode se tornar um adulto mentiroso, um adulto que não assume as próprias situações, as próprias responsabilidades. E é muito ruim, né? Muitas vezes esse adulto vai se manter numa infância psicológica. Olha que interessante. Então, a pessoa não amadurece psicologicamente, né? Fica sempre usando de artifícios para resolver os seus problemas. E o mais grave é quando a pessoa já adulta, ela foge desses compromissos difíceis e apresenta, então, uma conduta incompatível com a dignidade, com o bom tom. E, muitas vezes, foge também dos desafios. Aí ela não quer trabalhar, ela não quer assumir as suas responsabilidades, não quer assumir a educação de filhos e tudo. Então, é chamada fuga psicológica. A pessoa não quer enfrentar as dificuldades e toma outros caminhos. Como ela disse, ele está adiando. Porque pela lei da reencarnação, uma hora, todos nós temos que estar em acordo com as leis da vida, que é a lei de evolução, do progresso, que é o aprendizado que cada um deve conquistar para si, né, construir, e é a necessidade que cada um de nós tem que fazer a própria caminhada, dando os próprios passos, né? Então, é muito comum a gente ver, a gente fala assim, são consequências dessa agressividade, desse nervosismo. É muito comum essa agressividade ser motivada pela inveja. A pessoa não pode ser como o outro, ter o que o outro tem, então ela torna-se agressiva. É uma forma de se impor, de se julgar superior. É um desvio de conduta e de comportamento. Então, aí está embutido uma fuga psicológica. Ela não é capaz de admitir as suas dificuldades, seus defeitos e tal. Então, e ela tem inveja do outro que tem, que faz e que pode, então ela agride. A Joana de Ângeles fala isso. Então, é uma incapacidade para a pessoa fazer a sua realização pessoal e até atingir os seus objetivos na conquista de um ideal, de um sonho, né? E ali ela coloca que o mutismo também é uma característica, é uma consequência dessas pessoas agressivas. Quer dizer, que não tem afabilidade e doçura, né? Pessoa agressiva, nervosa. Umas se fecham.
Porque todas as vezes que elas conversam, elas estão brigando. Então, uma outra forma assim, de fuga também é o mutismo. São pessoas fechadas, caladas, são pessoas muito introspectivas e que, quando se manifestam, sempre estão muito agressivas. E os estados depressivos também, pré-depressivos, ela fala, às vezes não chega a ser uma depressão, mas a pessoa está sempre assim, de mau humor, de mal com a vida, achando que tudo está ruim, também é comum nas pessoas agressivas, né? E ainda, nós podemos dizer que essas pessoas estão adiando em tempo e lugar, como eu já disse. Pela lei da reencarnação, deverão promover a sua própria caminhada. Normalmente, pessoas agressivas têm uma grande perda de autoestima. Então, pelo fato delas terem inveja do outro, elas não terem capacidade ou até coragem para enfrentar os desafios existenciais, os problemas, as dificuldades, porque o mundo, gente, a vida, ela é feita de desafios. Quando nós temos que trabalhar numa coisa, nós temos que aprender, aquilo é um desafio. Quando nós vamos realizar uma atividade, aquilo, se é nova para nós, nós temos que ter coragem para ir. A Elis falou assim, é difícil estar aqui em cima, mas se a gente não vier nunca, nunca nós vamos ficar aqui em cima. Então, nessa busca, começa numa leitura, amanhã faz palestra, Elis, né? Depois a gente dá aula para os meninos, para depois vir para cá. Então, são desafios, e a vida é feita de desafios. Quando a pessoa não tem essa coragem, essa força de vontade, ela usa esses mecanismos de fuga, né? Então, a pessoa perde a autoestima e, na verdade, ela não quer usar as suas forças físicas, intelectuais, morais, para se livrar dos problemas. Então, ela se embute, né, naquilo e deixa que os outros resolvam ou fica sem resolver. Então, ela não parte para essa disposição de enfrentar a lei da vida. E essas pessoas, gente, com o tempo, tornam-se pessoas muito desagradáveis. Quem gosta, vamos perguntar aqui mesmo, de gente que só grita, de gente que está sempre de mau humor, que gente que está de mal com a vida, a gente acaba afastando dessas pessoas. Não que a gente não tem, somos santinhos, gente, não é isso. Nós temos as nossas inúmeras dificuldades, mas nós temos que lutar e enfrentá-las. Eu fiz isso hoje, mas eu não vou fazer mais. Eu não vou repetir essa ação. Eu tratei mal um companheiro, uma irmã, eu não vou repetir isso, eu vou tentar modificar. Nós estamos nessa luta, né? Então, a pessoa que é agressiva, a gente não gosta de ficar junto. E a gente não gosta também de pessoas assim, que sempre acredita-se não amado, sempre traído pelos amigos, ele acaba ficando à margem, né, dos amigos e acumula mágoas de sabores injustificáveis. Não enxerga que é ele próprio que está afastando as pessoas. Né? Porque pessoa que todo mundo quer ficar junto são pessoas alegres. Quem que não gosta de conviver com gente alegre, com gente de bem com a vida? Não precisa ser nenhum palhaço aí na vida, mas pessoas que estão sempre dispostas a ouvir, pessoas que também gostam de contar, de falar da sua vida. Então, são espíritos corajosos, empreendedores, e a gente se afeiçoa a essas pessoas. A gente quer estar junto, quer participar da vida com eles, né? Então, na verdade, a Joana fala que essas pessoas são enfermas. Enferma no sentido que nós devemos ter compaixão, orar por elas, amá-las, mas não ser coniventes com as suas atitudes, o que é diferente, né? Mas são pessoas que merecem mais compaixão do que amizade. Então, entre as fugas psicológicas, a raiva e a agressividade, gente, é sempre um sentimento muito comum. Ela diz, a Joana que diz, Joana de Ângeles, né? Naquele livro Conflitos Existenciais. Maravilhoso, leiam, que vocês vão gostar. E então essa agressividade, ela surge diante de qualquer ocorrência. O cara
Passa você no trânsito, você já xinga. O marido chegou, pisou com o pé sujo no tapete, você já grita. Né? Vocês limpam o pé, viu, maridos? Então, são pequenas coisas. Deixa cair um copo, a pessoa já estoura. Então, o que ela diz? A raiva é sempre resultado de uma falsa postura de superioridade. Então, olha lá, o que significa? Por que nós somos agressivos? Porque a gente se acha superior ao outro. É embutido lá no espírito velho. A gente acha que é mais que o outro, que é superior. Então, a gente pode gritar, pode exigir, pode ser agressivo. Então, ela fala falsa postura de superioridade. Então, na impossibilidade de se impor pelo que se é, a pessoa usa disso para se impor pela agressão, né? É um mecanismo psicológico. E é uma violência ancestral que carregamos inúmeras existências e voltamos agora ainda sem saber educá-la, sem saber dominar. Então, está no íntimo. Às vezes, de outra vida, a gente já carrega isso e vem exteriorizando, né? E isso, gente, impede que a pessoa haja racionalmente. Então, falta de racionalidade. Então, a pessoa não usa a razão. E esse comportamento é um comportamento vicioso. Por quê? A pessoa fica agressiva, as coisas não dão certo, aí ela torna a ficar agressiva porque não deu certo, e não dão certo porque ela ficou agressiva. E vai virando um círculo vicioso, né? Então, a pessoa normalmente agressiva, ela vive em constante mau humor. Parece que as coisas não dão certo, ela está sempre de mal com a vida, né? E é o resultado dessas castrações psicológicas. Ou, às vezes, a pessoa foi dessa vida ou de outras vidas, e a pessoa, então, ela produz esse comportamento, né? Usa esse comportamento e deixa rastros de desalento e de infelicidade. Como eu falei, ninguém gosta de pessoa agressiva, que só xinga, que está sempre de mau humor. E essa agressão, gente, ou essa agressividade, ela está muito presente nos debates domésticos. Infelizmente. Eu acho que se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão. Quem que não briga em casa na hora do almoço, na hora da janta? Acho que todos nós, né? Por quê? Alguns familiares não admitem ser admoestados, ou corrigidos, ou aconselhados, chamados à realidade. Então, o que acontece? Convidados à reflexão, eles não querem, então reagem. E a gente, muitas vezes, mesmo a gente sendo calma, a gente entra na deles, a gente grita também, e um grita de lá, outro grita de cá. Então, é muito comum, não se envergonhe, né? Na minha família tem, na de vocês com certeza deve ter alguns casos, ou algumas exceções também. Então, o que a Joana fala? Bastaria um pouco de bom tom, de serenidade, de calma, entre uns e outros, e tudo seria resolvido. A pessoa falar com calma, a pessoa esperar que o outro ouça, o outro saber ouvir também. Então, evitaria, né, gente, tanta coisa que a gente vê, e pior, que às vezes a coisa fica tão feia que fica de mal, né? Família, aí nunca mais conversa com o irmão, fica anos sem conversar com o irmão. Já vi casos assim, né? E a gente vive. Mas existe soluções para isso, né? Vamos ver o que tem ali. Jesus disse assim, sois deuses. E no início eu falei, o nosso organismo está equipado para enfrentar tudo que tem. Basta querermos. Então, o ser humano está equipado de recursos preciosos que devem ser aplicados no cotidiano para ampliar as nossas possibilidades que existem em nós em estado latente. Deus nos deu essas possibilidades, né? São tesouros íntimos inigualáveis. A coragem, a boa vontade, o esforço, a perseverança. São coisas que temos em nós. Basta
colocarmos em ação, né? É a divindade que carregamos em nós e que precisa ser despertada. Por isso, Jesus disse, sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, entre essas soluções, a Joana especifica algumas. Autoconfiança. Eu sou capaz. Eu não vou fraquejar. Eu vou conseguir. Autoconfiança. Eu vou errar? Vou cair? Vou. Mas eu vou levantar. Não é importante cair. Importante a sua força de vontade para levantar. Não é tão ruim cair, né? Como se diz. Esforço e dedicação. Como eu falei. Esforço e dedicação. Nós queremos uma coisa, nós temos que perseverar naquilo, dedicar aquilo, nos esforçar a todos os momentos para atingir aquele objetivo, né? Perseverança, que também é isso, né? Resistências morais aparecem quando menos a gente espera diante das situações quando nós perseveramos. A espiritualidade nos envolve. E ninguém cresce, gente, em estado de paralisia. Se a gente se entregar, se a gente não fizer, não esforçar, nós vamos ficar paralisados naquilo. Mas quando persistimos, vamos nos esforçando, a Renata falava assim para mim, eu queria tanto assim cantar. Falei, vamos lá, Renata, a gente erra, não sei o quê, mas nós vamos cantando. Já está cantando e fazendo sucesso, viu? Daqui um dia vira como é que é aquela artista lá? Pois é, Ivete Sangalo, daqui uns dias, né? E outros recursos ainda podem ser considerados, que a Joana também, para a gente não ficar agressivo, né? O silêncio, né, gente? Como é difícil fazer silêncio quando alguém está nos atazanando. A gente já responde à altura, já grita. Então, o silêncio, gente, é um recurso moral de grande valia. Muitos recursos surgem como soluções. Então, diante de qualquer dificuldade, qualquer coisa perturbadora, o silêncio é um recurso inigualável, imprescindível, para a gente não cair no tombo da irritação. Então, às vezes é melhor calar. Naquele momento, não podemos falar. Naquele momento, não vale a pena falar. A pessoa não vai nos ouvir. A pessoa, às vezes, não vai nem estar ali atenta, né? Agora, ouvir com atenção. Quando somos criticados, nós não gostamos. Eu não gosto, outros não gostam, não gostamos. Gente, como é difícil quando os outros criticam. Você é isso, você faz isso, né? Pensa que eu já não vi? Aquilo já vem assim que nem uma facada na gente, não é? Nós não gostamos. Mas saibamos ouvir, em silêncio. Depois vamos refletir se aquilo foi bom. Porque tem muita apontação de dedo também que nos atinge, mas quem faz não é hora nem lugar, e nem condição, não é? Tem também. Então, nós vamos refletir. Se aquilo é bom para nós, vou aproveitar para a minha mudança. Mas se não prestar, se não for bom, deixa para lá, não vale a pena discutir por aquilo, né? O importante é o que nós somos, que somos capazes de realizar. E ao lado disso, já com o tempo estourando, né? Prece, boas leituras, o passe, o autocontrole, tudo isso, gente, a prece, a meditação são recursos valiosíssimos para controlar as nossas emoções, para reabastecimento de energias vigorosas. Quando nós pedimos, Deus nos ouve. Ele vem em nosso socorro. Às vezes, não vamos resolver o problema, mas vamos acerenar o nosso sistema nervoso, nós vamos impedir a incidência daquela atitude de ira, de raiva, desespero. A prece vai ser um grande recurso, né? As boas leituras é um procedimento terapêutico excelente, porque enriquece a mente com ideias novas, substitui os clichês psíquicos
tão viciosos que nos conduzem a comportamentos inadequados. O passe também é de inadiável importância. As energias de pessoas amorosas, nobres, que nos favorecem, pessoas abnegadas, e o concurso dos espíritos vão nos ajudar a vencer esse vício que ainda carregamos. Vamos trabalhar a afabilidade, a doçura, a calma, a paciência, né? E, finalmente, o autocontrole. É aí que nós colocamos em ação a nossa vontade. É aí que colocamos sob o nosso controle as nossas reações emocionais. E vamos educando os nossos sentimentos, adaptando-nos a hábitos saudáveis que são imprescindíveis à nossa saúde e à nossa felicidade, sobretudo. Então, concluindo, como é bom, né? Estarmos felizes, estarmos com pessoas felizes, convivermos com pessoas serenas, calmas, mas, sobretudo, sermos pessoas assim. O Arnaldo Jabor, falaram que ele depois teve uma crítica que podia não ser dele, esse texto, né? Eu recebi como sendo dele. Ele fala assim, se vendessem calma nas farmácias e supermercados, nossa, muita gente ia ter que gastar uma grande parte do seu salário para poder comprar essa calma, né? Essa atitude. Por quê? Aquela madame, uma lady, de repente estoura com qualquer coisa e parece ele diz aqui, aquela lady parecendo trabalhadora do cais, que grita e que toma atitudes horríveis. Aquele bem comportado, executivo, de repente vira uma besta selvagem no trânsito ou no trabalho com outras pessoas. Então, o que ele diz? Os filhos atrapalham, os idosos incomodam, a voz da vizinha é um tormento, o jeito do chefe é demais para a cabeça, a esposa virou uma chata, o marido uma mala sem alça, aquela velha amiga uma alça sem mala, o emprego é uma tortura, a escola é uma chatice. E a novela vai se arrastando. Às vezes, somos jovens ainda, reclamando porque no banco deles, na internet, está demorando para dar o saldo, nós reclamamos da fila que temos que enfrentar, e sem paciência, sem calma, nós vamos nos entregando a esse vício, né? Da ansiedade. Então, o que nós fazemos? Nós compramos, diz ele, a calma sintética que vem nos envelopinhos para dormir, para não ficar nervoso, porque está estressado, aí começa a tomar remédio. Ele fala assim, que a gente compra calma sintética, para ver se melhora. Ao contrário, em vez de fazermos análise pessoal, oração e trabalharmos o autocontrole para melhorarmos. Então, qual a finalidade da nossa vida? Onde queremos chegar, né? Será que o nosso coração vai aguentar o estresse, a agressividade, o nervosismo? Por isso, vamos respirar, acalmar. O mundo está completando a sua volta no tempo exato, o sol vai nascer na hora certa. Todos nós estamos vivendo uma experiência espiritual. Então, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E Deus, gente, ele não tem pressa. Tem um fato que um certo dia o pai perguntou ao diretor de uma universidade se o currículo escolar não poderia ser simplificado para que o seu filho pudesse ir por um caminho mais curto. A resposta do diretor foi: tudo depende do que o senhor quer para o seu filho. Quando Deus quis fazer um carvalho, por exemplo, ele levou 100 anos para ser produzido. Quando ele quer fazer uma abóbora, ele precisa apenas de 3 meses. Então vamos pensar nisso e que Jesus nos abençoe e nos ampare.